Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a informação, mas eu penso que não é, do ponto de vista democrático, muito correto que o Governo, no final da sua intervenção, distribua uma brochura quando vai começar a ronda de questões dos grupos parlamentares. Pelo menos tinham-nos dado 15 minutos para folhear esta distribuição de intervenção. Ainda assim, como o tema é alojamento, eu penso que também não mudará muito, mas eu penso que para o futuro, e apelo ao Sr. Presidente da Comissão, até vamos ter mais audições, que isto possa ser, que documentos como estes, importantes para a discussão dos temas, possam ser distribuídos, não quando os grupos parlamentares vão começar a sua ronda, porque claramente parece que há aqui uma forma de dizer já foi distribuído, devia ter lido, etc. Eu penso que isso não é... Foi claro, Sr. Deputado. Não, certo, não é preciso, Sr. Ministro, a questão, estes elementos, obviamente, excedem aqueles elementos que são regimentalmente obrigatórios a distribuir. E, portanto, o Sr. Deputado legitimamente pode desconsiderar o documento e fazer as questões. Não o iniba em nada de fazer as questões, eventualmente, se a resposta se contiver nessa brochura que foi distribuída, isso não exime a Sra. Ministra da obrigação de responder às questões, como é óbvio. Mas, de qualquer maneira, é evidente que, tempestivamente, deverão ser distribuídos os elementos, mas, repito, não são os elementos, estes elementos vão para além dos elementos que são regimentalmente obrigatórios distribuir. Assim sendo, como há pouco referi, nos termos do artigo 104, número 7, a linha A do Regimento da Assembleia da República, começo por dar a palavra ao maior grupo parlamentar da oposição e, neste caso, dar a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faça. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. E começava naturalmente esta audição por abordar um dos temas que tem sido, eu diria, uma fraude política aos estudantes do ensino superior. E refiro-me naturalmente ao tema do alojamento para os estudantes que ingressam e que frequentam os cursos superiores do nosso país. Se não vejamos, em maio deste ano, nesta mesma casa, questionei a Sra. Ministra do Ensino Superior relativamente à previsão de camas para 2022. E a Sra. Ministra, numa resposta bastante honesta, disse-me que não sabia quantificar quantas camas teríamos em 2022. E, efetivamente, nós viemos a perceber o alcance dessa questão que, na altura, mereceu esse reparo de honestidade por parte da Sra. Ministra, quando começámos o ano letivo em setembro último. Porque, efetivamente, foi preciso que o grupo parlamentar do PSD fosse fazer todas as contas para, em setembro de 2022, concluirmos algo que para nós vinha a ser evidente por aquilo que é o nosso conhecimento em cada concelho, em cada distrito, da realidade de construção ou não, requalificação ou não, de aparecimento de novas camas ou não, no âmbito do Plano Nacional do Alojamento Superior apresentado em 2018. E, efetivamente, chegados a outubro de 2022, o Governo, a Sra. Ministra, o Sr. Primeiro-Ministro, efetivamente foram confrontados com aquela realidade que hoje já ninguém desmente, é de que o Plano Nacional do Alojamento no Ensino Superior tem uma execução miserável e que durante 4 anos tivemos promessas de um plano que nunca foram concretizadas. E agora temos esta promessa renovada de 15 mil camas até 2026. Nem a melhor propaganda do Partido Socialista poderá confrontar uma realidade que durante 4 anos não se aumentou a capacidade de oferta nas residências públicas do ensino superior. E por isso, sendo muito concreto, a minha primeira questão é relativamente a 2023. No Orçamento de Estado tem uma execução prevista para a concretização deste plano de 125 milhões de euros. Mas é que falar em grandes números, voltamos à história das 15 mil camas até 2026, era até 2022. Sra. Ministra, primeira questão. Estes 125 milhões de euros em 2023 irão traduzir-se em quantas camas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para responder. Sra. Ministra, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Alexandre Poço, aquilo que lhe posso transmitir neste momento é que para este ano letivo 22, que desde o início do ano letivo estão disponíveis 15.073 camas. E relativamente a todas as novas, neste caso, requalificações que estão em execução, nós temos previsto 2022-2023, ainda durante este ano letivo, ter pelo menos 1.216 camas livres. No entanto, este valor ainda pode aumentar. Terminou, Sra. Ministra? Terminar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faço favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. Irei registar 1.216 camas livres. Assumo eu que são camas novas, construídas no âmbito deste plano, mas fica aqui a regista de cama livre. Em princípio, é uma cama nova no âmbito deste plano. Assumo eu e vou registar que o livre significa nova, sem desrespeito ao grupo parlamentar do LIVRE. Uma questão também que há vários anos o PSD tem vindo a apresentar, porque, tal como noutras áreas, para nós mais importante se saber a titularidade e a propriedade do edifício ou do instituto é efetivamente ter acesso a uma cama. E por isso há vários anos que o PSD defende que, se a construção está atrasada, se a construção está a ser um desastre, que se façam os tais contratos coletivos. E, efetivamente, o Governo, numa resposta que nos deu em outubro, na tal resposta em que, pela primeira vez ao fim de 4 anos, efetivamente, o Governo assumiu o falhanço do CNAES até à data de hoje, o Governo veio concordar com o PSD com a questão de se contratar camas com as outras entidades disponíveis na nossa sociedade. E na nota explicativa que enviaram para a Assembleia da República, falam de um investimento previsto para esta contratação de 3.447 milhões de euros para o período 2022-2026, e estou a citar. E eu queria perguntar à Sra. Ministra se efetivamente este valor está correto. Quase 3.500 milhões de euros para uma contratação de alojamento com as comunidades da sociedade civil? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente e também esta questão vem também no seguimento da primeira que colocou, gostaria também de dizer que nós, assim que este problema começou a surgir, e já não é novo, fizemos uma série de diligências no sentido de diligências alternativas, porque também temos consciência que as reabilitações e as novas construções vão estar mais demoradas, porque tivemos também uma pandemia, temos agora uma guerra e todos nós sabemos o problema que vivemos. Contudo, já agora gostaria de dar nota do seguinte: foi renovada a colaboração com a Movi Jovem, que se traduz na disponibilidade de 285 camas na rede de pousadas de juventude, incluindo a disponibilização nas principais cidades, Lisboa e Porto. Esta colaboração permitirá aumentar o número de quartos, caso a taxa de ocupação dos quartos disponíveis atinja os 60%. Na semana de 24 de outubro, a taxa de ocupação dos quartos disponibilizados situava-se em 22%. Foram também realizadas reuniões com a Associação Hotelaria de Portugal, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo e a Associação do Alojamento Local em Portugal, com todas estas, no sentido de manter os protocolos assumidos em 2021, com a Associação de Hostels de Portugal, foi contactada várias vezes, mas não se mostrou disponível, e todas estas entidades manifestaram disponibilidade para manter a colaboração que garante a disponibilização de camas por essas entidades a preços ajustados à tabela do complemento de alojamento. Foram também encetadas conversações com a Conferência Episcopal e com a Conferência Nacional das Ordens e Institutos Religiosos para explorar a possibilidade de alojamento nas suas instalações. Existem já vários protocolos com algumas instituições de ensino superior que possibilitaram a disponibilização de camas para os estudantes do ensino superior, mas estamos a trabalhar mais nesta oferta. Estão também em curso negociações com a Associação Mutualista Montepio,
tendo em vista a concretização de um protocolo de colaboração que permita a inclusão da rede de residências daquela associação na Rede Nacional de Apoio ao Alojamento Estudantil. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos. Então, considerando todos estes contactos e todas estas tentativas de celebração de acordos e estes 285 lugares que referiu na rede de pousadas de juventude, hoje estamos a falar de um total de quantas camas protocoladas, contratadas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, faça favor. Neste momento não temos possibilidade de fornecer esses dados porque é uma rede muito grande e não conseguimos ter acesso a isso tudo. Portanto, contactámos as associações que no fundo regulam ou que gerem este problema, não é problema. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Alexandre Poço, ainda nos usa a palavra, faça favor. Muito obrigado, Sra. Ministra. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, iremos continuar uma forte fiscalização de todos estes temas relacionados com o alojamento. Relativamente ao financiamento das instituições de ensino superior, é referido um aumento de 44 milhões de euros de dotação para estas instituições. Mas estamos efetivamente preocupados com este aumento, porque se retirarmos dos 44 milhões de euros os 40,6 relativos à compensação pela redução e congelamento de propinas, restam 3,4 milhões. Destes 3,4 milhões, se retirarmos 5,85 milhões para compensar o acréscimo dos valores correspondentes ao cumprimento dos 12 contratos-programas assinados no âmbito da integração de investigadores nas instituições e também ao abrigo do PREF-PAP, já estamos na prática com menos 245 milhões de euros. Ora, face aos custos de energia, que em algumas instituições duplicam ou triplicam, face a uma inflação mais elevada dos últimos 30 anos, face ao aumento das despesas do gás, da eletricidade, combustível, o aumento do custo dos reagentes, da manutenção de equipamentos, efetivamente nós estamos com as instituições a ter menos dinheiro disponível em 2023 do que aquilo que teriam se o Governo aumentasse mais as verbas. E, portanto, Sra. Ministra, a pergunta é muito concreta, se considera que este aumento de 44 milhões, se descontarmos todos os compromissos que já estão por lei, eu diria, em vigor, se considera que efetivamente as instituições de ensino superior não têm um garrote financeiro à sua espera a partir de 1 de janeiro de 2023. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. É evidente que nós temos um reforço de um aumento de 44 milhões de euros para as instituições de ensino superior. Contudo, equipamentos, reagentes, manutenção de laboratórios, nós temos que olhar para o sistema, para o ensino superior e para o sistema científico também como um todo, porque existem muitos laboratórios de investigação, muitos centros que estão exatamente dentro das universidades e que têm muitos projetos de investigação cujos overheads vão exatamente para estas instituições. Portanto, na prática, as instituições de ensino superior vão também ter mais receitas por via da investigação. Relativamente, e temos neste momento, aliás, até estamos muito bem porque temos o PRR, nós temos cerca de 3 mil milhões no caso das agendas mobilizadoras, nós temos um orçamento de 3 mil milhões de euros para 51 agendas mobilizadoras e desse valor 60% do orçamento são para as instituições de ensino superior e laboratórios de investigação, no âmbito do PRR. Portanto, é tudo para um todo. Relativamente aos custos de energia, nós estamos também sensibilizados para esse tema e realmente nós todos, não são só as empresas, não são só as famílias, as instituições de ensino superior não podem vender nada, portanto não têm forma até de de incrementar um bocado o seu custo. Estamos em negociações dentro do Governo exatamente para tentar reforçar os custos de energia para as instituições de ensino superior. Portanto, é um assunto que está em cima da mesa. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça. Muito obrigado, Sra. Ministra. Há ainda mais alguns temas que gostava de colocar no tempo que tenho disponível.
Relativamente à saúde mental, ainda antes da pandemia, este já era um assunto que várias vezes era abordado nesta casa. Na altura respondiam-nos com colóquios, palestras e conferências. Agora surge mais um plano. Nós, quando aparecem os planos por parte do Governo Socialista, temos sempre algum receio, porque por norma quer dizer que só se está a empatar um bocadinho mais a coisa. Mas, Sra. Ministra, apresentou a intenção de um plano de saúde mental no ensino superior. E eu tenho 3 questões. Quando é que ele vai ser lançado, efetivamente? Como e com que verba? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, realmente nós vamos lançar esse programa de saúde mental ainda este ano. Contudo, isto é uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério da Saúde. Portanto, existe neste momento um financiamento do PRR que financia este tipo de atividade. Neste momento não consigo ainda dizer-lhe qual vai ser o montante que vai ser utilizado, mas ainda esta próxima quarta-feira vou reunir-me com o Ministro da Saúde exatamente para detalhar estes temas. Está tudo pronto, estão as modalidades, portanto o edital de concurso que vai ser lançado na forma de um concurso, está tudo pronto do nosso lado, estamos só a aguardar. Entretanto, como sabe, houve uma alteração no Ministério da Saúde, isso estava já a ser tratado no passado, entretanto agora ficou um bocadinho mais em stand-by, mas como lhe disse, esta quarta-feira vou reunir com o Sr. Ministro da Saúde. Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor. Muito bem, muito obrigado, Sra. Ministra. Ficamos todos à espera de então mais um plano. Sobre outro plano, relativamente à questão do abandono escolar, também uma matéria que ao fim de alguns anos o Governo agora aparece com um plano, eu queria perguntar-lhe de forma muito direta porque é que ficaram as instituições de Lisboa, do Algarve e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores excluídas do plano de combate ao abandono escolar, até porque estamos a falar, eu não lhe consigo dar um número também exato, de provavelmente cerca de 40% a 50% dos alunos do ensino superior nessas instituições entre Lisboa, Algarve e regiões autónomas, que no plano apresentado na sexta-feira ficaram de fora. Eu queria lhe perguntar porque é que o Governo decidiu deixar de fora o Algarve, Lisboa, a Madeira e os Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Realmente nós lançámos a semana passada, o edital já está até online, o Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior. É evidente que o financiamento para este programa está a ser feito com verbas, com uma dotação orçamental, como eu mencionei inicialmente, de 7 milhões do Fundo Social Europeu e que é financiado pelo Programa Operacional Capital Humano, o POCH. Como sabe, este programa não financia as regiões de não convergência. Contudo, como nós achamos que não podemos deixar ninguém para trás, aquilo que vai ser feito é que este orçamento cobre as regiões de convergência e, portanto, nas regiões do Algarve, Madeira e Lisboa e Val do Tejo, será coberto por verbas, por receita de impostos.